Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Khufu, o faraó que deu vida à impressionante Grande Pirâmide de Gizé. Vamos conhecer sua ascensão ao trono, a maneira como governou o Egito e, claro, os detalhes da construção dessa maravilha que ainda fascina o mundo moderno. Khufu não foi apenas um monarca, ele foi responsável por um legado que ecoa por milênios. Prepare-se para descobrir as ambições, desafios e conquistas desse grande faraó. Se você gosta de história e quer saber mais, curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar essa jornada. Khufu nasceu em um período de grande importância para o Antigo Egito, em uma época marcada pela estabilização do império e pela consolidação do poder faraônico. Ele foi o filho primogênito de Snefru, o faraó que fundou a Quarta Dinastia e que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Egito. O reinado de Snefru é considerado uma transição decisiva, pois ele foi responsável por importantes inovações tanto na arquitetura quanto nas relações políticas, estabelecendo as bases para o reinado de seu filho Khufu. A Quarta Dinastia, que começou com Snefru, foi um período de grandes realizações e prosperidade para o Egito. Foi nesta era que as pirâmides se tornaram o símbolo mais icônico da civilização egípcia. Snefru, com sua visão estratégica e habilidades de liderança, iniciou o projeto das pirâmides com uma série de experimentos que culminariam na construção da Pirâmide Bent e da Pirâmide Vermelha, precursoras da Grande Pirâmide de Khufu. Essas obras não apenas mostraram a habilidade técnica da época, mas também a dedicação e o poder de um faraó que desejava deixar um legado imortal. Khufu, como filho do faraó Snefru, cresceu no seio de uma dinastia de grande poder. Sua juventude foi marcada pela exposição a uma educação rigorosa, voltada para o treinamento real e a preparação para governar. Desde cedo, foi preparado para seguir os passos de seu pai, estudando as artes da administração, da guerra e da construção. O jovem príncipe foi treinado para entender as complexas relações políticas, sociais e religiosas que regiam o Egito, além de ter sido instruído nas tradições religiosas egípcias, essenciais para qualquer faraó. Durante o reinado de Snefru, o Egito consolidou sua posição como uma potência regional. As fronteiras estavam mais seguras, as campanhas militares eram bem-sucedidas e o comércio florescia. Khufu cresceu em um ambiente de estabilidade, o que lhe proporcionou um terreno fértil para se desenvolver como líder. No entanto, essa estabilidade também significava que, ao subir ao trono, ele teria de lidar com as altas expectativas de continuar o legado de seu pai, que já era admirado por suas inovações e conquistas. Isso criou um contexto desafiador para o jovem Khufu, pois ele precisava não só manter o poder, mas também inovar e superar as realizações de Snefru. Caso contrário, sua autoridade poderia ser questionada. O treinamento de Khufu também incluiu a compreensão da estrutura política egípcia. O faraó não governava sozinho, mas era cercado por uma série de administradores, oficiais e sacerdotes que ajudavam a manter a ordem no império. Khufu precisaria aprender a gerenciar essa complexa rede de relações, garantindo que as diferentes facções do governo e da corte trabalhassem em harmonia para o bem do império. Como faraó, ele teria de manter o equilíbrio entre os interesses dos nobres, sacerdotes e militares, ao mesmo tempo que se apresentava como um Deus vivo aos olhos de seu povo. A responsabilidade de governar o Egito também significava lidar com as questões econômicas e sociais. O Egito dependia da agricultura, especialmente do cultivo de grãos ao longo do Nilo, e o faraó tinha que garantir a prosperidade do país. Além disso, como líder absoluto, ele era visto como intermediário entre os deuses e o povo, o que significava que sua autoridade não podia ser desafiada. Era crucial para Khufu que sua ascensão fosse bem recebida, pois qualquer sinal de fraqueza ou ineficácia poderia resultar em desordem e revoltas, o que seria prejudicial para o equilíbrio do império. Ao assumir o trono, Khufu herdou não apenas o título de faraó, mas também as complexas responsabilidades de governar um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Ele era visto como o filho de Ra, o deus Sol, e tinha a missão divina de manter a ordem cósmica, conhecida como Ma'at.
Essa ordem estava diretamente ligada à prosperidade do Egito, e a estabilidade do país dependia de sua capacidade de governar de forma justa e eficiente. Com a morte de seu pai, Khufu foi imediatamente confrontado com a tarefa de consolidar seu poder. Em um mundo onde a sucessão muitas vezes era contestada, ele precisaria garantir a lealdade das tropas, dos nobres e dos sacerdotes. Sua ascensão ao trono não foi apenas uma sucessão política, mas também um ritual religioso em que ele se apresentava não apenas como o líder militar e político do Egito, mas também como a encarnação de uma divindade. Esse processo de legitimação, que envolvia rituais complexos, era essencial para garantir que sua autoridade fosse reconhecida por todos os egípcios. É possível que durante seus primeiros anos de reinado, Khufu tenha enfrentado desafios internos. Embora a quarta dinastia estivesse em um período de estabilidade, a sucessão ao trono nem sempre era garantida, especialmente com a presença de outros membros da família real que poderiam reivindicar a coroa. Portanto, é possível que Khufu tenha enfrentado algum tipo de oposição de dentro da própria corte antes de firmar totalmente seu poder. Esses desafios, se existiram, apenas reforçaram a necessidade de uma liderança forte e decisiva. Khufu, com sua formação e com o apoio de seus vizires e generais, começou a estabelecer sua autoridade, tomando decisões que o marcariam para sempre na história do Egito. Ele sabia que a construção de um grande monumento, como a pirâmide, seria fundamental para consolidar sua imagem e garantir a estabilidade de seu reinado. A pirâmide de Khufu seria mais do que um simples túmulo. Seria uma obra que simbolizaria seu poder eterno e sua conexão com os deuses. No início de seu reinado, Khufu também precisaria lidar com as pressões externas, como as relações diplomáticas com outros países e o fortalecimento das defesas do império. O Egito, embora poderoso, estava sempre cercado por povos que buscavam explorar suas riquezas e recursos naturais. Khufu provavelmente precisaria garantir a paz com suas nações vizinhas para focar em sua grande obra de construção. Essa primeira fase do reinado de Khufu foi fundamental para definir o caminho que ele seguiria, tanto no aspecto político quanto no artístico e religioso. Sua capacidade de consolidar poder, de lidar com as adversidades internas e externas e de manter a ordem dentro do Egito o preparou para o grande desafio que o aguardava, a construção da Grande Pirâmide, uma obra que não só definirá sua era, mas também o eternizaria na história do mundo. Os primeiros anos do reinado de Khufu foram decisivos para a construção de sua imagem como líder absoluto do Egito. Embora ele tivesse herdado um império que já estava em relativa estabilidade, a consolidação do poder no Antigo Egito exigia habilidade política, força militar e uma gestão eficaz dos recursos do reino. Khufu sabia que precisava não apenas manter o status quo, mas também reforçar sua autoridade para garantir um reinado duradouro. Assim, começou a implementar reformas políticas e administrativas que visavam centralizar o poder, garantir a ordem e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para suas grandes ambições, especialmente a construção da Grande Pirâmide. A centralização do poder foi um dos primeiros objetivos de Khufu ao assumir o trono. Embora o Egito fosse tradicionalmente governado por uma rede de vizires e administradores locais que gerenciavam as várias regiões, Khufu entendeu que o Egito precisava de uma liderança forte, concentrada em suas mãos. Para isso, ele estabeleceu um controle mais direto sobre as regiões mais afastadas, reduzindo a autonomia dos governadores locais. Os vizires e outros oficiais que antes gozavam de certa independência agora estavam mais subordinados ao faraó e sua lealdade precisava ser garantida. Khufu reforçou a presença do governo central em todas as províncias, estabelecendo uma rede de controle mais rígida sobre a administração e a coleta de impostos. Com o Egito dividido em várias regiões, cada uma com seu próprio governante local, Khufu tomou medidas para garantir que sua autoridade fosse exercida de maneira uniforme por todo o império. Isso não significava apenas aumentar o número de agentes reais nas regiões, mas também garantir que a administração central tivesse uma supervisão direta sobre as políticas locais,
principalmente no que se referia à arrecadação de tributos e ao recrutamento de mão de obra para os projetos faraônicos. A centralização do poder também envolveu um maior controle sobre as áreas agrícolas e de recursos naturais, essenciais para sustentar o império e financiar suas grandes obras. Para acompanhar essa centralização, Khufu também fez reformas no sistema administrativo. Ele reestruturou a burocracia egípcia, criando novas divisões entre os diferentes departamentos do governo, como o de finanças, o de obras públicas e o de religião. Isso permitiu uma gestão mais eficiente dos vastos recursos do Egito e uma distribuição mais precisa do trabalho necessário para os projetos faraônicos. Com isso, a pirâmide social egípcia, que já era hierárquica por natureza, ficou ainda mais consolidada, com uma clara distinção entre os diferentes níveis de poder, do faraó até os trabalhadores que executavam os projetos. Khufu, como faraó, também sabia que seu poder precisava ser legitimado pela religião. O faraó não era apenas um governante terreno, mas também um mediador entre os deuses e o povo. Ele se via como um deus vivo, o filho de Ra, e essa divindade precisava ser refletida em sua administração. A relação de Khufu com o clero egípcio, especialmente com os sacerdotes de Heliópolis, foi essencial para garantir sua autoridade. Ele deve ter investido fortemente em templos e cultos religiosos, principalmente o culto solar de Ra, uma vez que o faraó era considerado o representante de Ra na terra. Isso lhe conferia uma aura de invulnerabilidade e imortalidade, essencial para sua posição. Ao mesmo tempo, ele também se preocupava em agradar a outros deuses egípcios, como Osíris e Ísis, cujos cultos eram populares entre o povo e podiam gerar tensões políticas. No entanto, a grande preocupação de Khufu não estava apenas em governar com eficiência, mas também em deixar um legado duradouro que imortalizasse sua figura. Foi nesse contexto que o faraó começou a planejar o que seria a maior realização de seu reinado: a construção da Grande Pirâmide. A construção de uma pirâmide monumental não era uma tarefa simples. Exigia uma imensa quantidade de recursos, mão de obra e organização. Khufu sabia que para realizar uma obra dessa magnitude, ele precisaria da colaboração de todos os segmentos da sociedade egípcia e, principalmente, de uma administração eficiente que pudesse gerenciar todos esses recursos. Os primeiros sinais de que Khufu estava com os planos de construção em mente surgem por volta de seus primeiros anos de reinado. As grandes pirâmides construídas por seu pai, Snefru, nas pirâmides de Meidum e Dashur, foram uma espécie de protótipo para o que viria a ser a Grande Pirâmide. No entanto, Khufu sabia que sua pirâmide deveria ser ainda mais grandiosa, tanto em termos de escala quanto de simbolismo. Ele provavelmente percebeu que a construção de uma pirâmide monumental seria a melhor maneira de cimentar sua imagem como faraó, reforçar a ideia de sua divindade e garantir sua imortalidade. A pirâmide seria um testemunho de seu poder eterno, que resistiria ao tempo e à erosão, além de simbolizar a ordem e a estabilidade que ele trazia ao Egito. A escolha do local para a construção também foi crucial. Khufu decidiu construir sua pirâmide na necrópole de Gizé, em um terreno estratégico próximo ao Nilo. Isso permitiria que os recursos necessários fossem facilmente transportados e que a construção fosse realizada em um local que já possuía uma forte carga simbólica. A decisão de construir a pirâmide em Gizé também estava relacionada à posição política do faraó, pois ele desejava que sua pirâmide fosse visível e impressionante para todos, deixando claro seu status como governante de um império poderoso. Para dar início ao projeto, Khufu precisaria de recursos não apenas materiais, mas também humanos. O faraó provavelmente convocou os trabalhadores das diversas regiões do Egito, incluindo artesãos, engenheiros, arquitetos e camponeses. Embora a maioria dos trabalhadores fosse recrutada em regime de trabalho temporário, as pirâmides de Gizé exigiram um esforço coletivo imenso. Estima-se que dezenas de milhares de trabalhadores tenham sido mobilizados para a obra, e Khufu foi cuidadoso ao garantir que essa força de trabalho fosse bem organizada e bem alimentada. Além disso, Khufu teria de superar desafios logísticos significativos.
A construção de uma pirâmide de tamanha magnitude exigia uma coordenação precisa de recursos como pedra calcária, granito e cobre, além de um planejamento detalhado sobre como essas matérias-primas seriam extraídas, transportadas e montadas. Para isso, ele deve ter contado com uma equipe de engenheiros e arquitetos altamente especializados, que, ao longo dos anos, refinariam as técnicas que permitiriam a construção de uma estrutura que ainda hoje é uma das maiores maravilhas do mundo. Ao longo desses primeiros anos de reinado, Khufu já demonstrava uma habilidade política impressionante. Ele estava consolidando seu poder e a sua imagem como um governante divino, ao mesmo tempo em que iniciava o projeto mais ambicioso de sua vida, a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Essa pirâmide, que seria um símbolo de seu poder e da ordem que ele impunha ao Egito, se tornaria o maior marco de sua era e um legado imortal que perdura até os dias de hoje. A construção da Grande Pirâmide de Gizé foi, sem dúvida, o maior e mais ambicioso projeto do reinado de Khufu. Sua decisão de construir uma pirâmide monumental não foi apenas uma escolha arquitetônica, mas também uma estratégia política e religiosa para consolidar seu poder e garantir sua imortalidade. A pirâmide, que se tornaria um dos maiores marcos da história do Egito Antigo, foi mais do que um simples túmulo. Foi uma representação de seu poder divino, uma manifestação física de sua conexão com os deuses e um símbolo da ordem que ele impunha ao império. Esse projeto monumental refletiu a grandiosidade de Khufu, que desejava deixar um legado eterno, algo que resistiria ao tempo e fosse admirado por gerações. A escolha do local para a construção da pirâmide foi estratégica. Khufu optou por Gizé, uma região que já possuía uma forte carga simbólica devido à sua proximidade com o Nilo, o que facilitava o transporte das pedras e outros materiais pesados necessários para a construção. Gizé também estava localizada perto da antiga cidade sagrada de Mênfis, um centro político e religioso do Egito Antigo. Ao escolher esse local, Khufu não só garantiu que sua pirâmide fosse visível de quase todos os pontos ao redor, mas também reafirmou sua conexão com a tradição de seus predecessores. A pirâmide deveria ser um monumento que se destacasse pela sua grandiosidade, e Gizé oferecia a visibilidade e o prestígio necessários para isso. O planejamento da construção da pirâmide foi uma tarefa monumental por si só. Para iniciar esse grande projeto, Khufu precisaria de uma enorme quantidade de recursos e uma força de trabalho significativa. A pedra calcária, usada para a maior parte da estrutura da pirâmide, foi extraída de pedreiras locais, enquanto o granito, necessário para os detalhes internos da pirâmide, foi trazido de Aswan, uma cidade situada a centenas de quilômetros ao sul. O transporte desses materiais exigiu um planejamento logístico complexo, já que as pedras eram extremamente pesadas e precisavam ser movidas com cuidado para evitar danos. As pedras de calcário e granito eram carregadas em grandes barcos que navegavam pelo Nilo até chegar a Gizé, onde seriam descarregadas e transportadas até o local de construção. A força de trabalho necessária para a construção da pirâmide foi gigantesca. Estima-se que entre 20.000 e 30.000 homens, incluindo pedreiros, escultores, carpinteiros e trabalhadores não especializados, foram mobilizados para o projeto. Embora muitos desses trabalhadores fossem camponeses que foram recrutados temporariamente durante a estação das cheias do Nilo, uma grande parte da força de trabalho era composta por artesãos e especialistas altamente qualificados. A organização dessa força de trabalho foi uma tarefa complexa, que envolveu a criação de um sistema de gestão eficiente para garantir que os trabalhadores fossem bem alimentados e que a construção seguisse o cronograma estabelecido. A construção exigiu um nível impressionante de coordenação e inovação. As técnicas de construção utilizadas por Khufu e seus engenheiros eram avançadas para a época. Embora a técnica exata usada para levantar os enormes blocos de pedra ainda seja um tema de debate entre arqueólogos, acredita-se que as rampas desempenharam um papel crucial no processo. Há várias teorias sobre o tipo de rampas utilizadas, desde rampas retas até rampas em espiral, que permitiriam o transporte das pedras,
até as alturas da pirâmide. Independentemente do tipo de rampa, o trabalho envolvido na movimentação das pedras foi impressionante. Cada bloco de calcário pesava várias toneladas, e as pedras de granito usadas nas câmaras internas da pirâmide eram ainda mais pesadas. A precisão com que essas pedras foram colocadas, sem o uso de ferramentas modernas, é um testemunho da habilidade dos engenheiros egípcios. A logística de transporte e construção também envolveu a criação de um complexo sistema de rampas e passagens para garantir que a pirâmide fosse construída de maneira ordenada. Além das rampas para mover os blocos de pedra, também foi necessário planejar a construção das passagens internas da pirâmide, incluindo o famoso corredor que leva à câmara funerária de Khufu. Essas passagens não eram apenas parte da estrutura física, mas também tinham um significado simbólico, representando o caminho da ascensão do faraó para o mundo dos deuses. Cada detalhe da pirâmide foi projetado para garantir que o faraó, após sua morte, fosse transportado para a vida eterna de acordo com as crenças egípcias. Outro aspecto essencial foi o controle sobre a força de trabalho. Embora muitos dos trabalhadores fossem camponeses, Khufu também recrutou uma grande quantidade de artesãos especializados para garantir que a pirâmide fosse construída com perfeição. Para isso, ele provavelmente estabeleceu um sistema de rotatividade, com os camponeses sendo recrutados para trabalhar nas pirâmides durante a estação das cheias, quando suas terras estavam submersas e o trabalho agrícola era impossível. Os trabalhadores eram alimentados e alojados em campos próximos ao local da construção, e muitos deles viviam em condições que, embora desafiadoras, eram superiores às de muitos outros camponeses egípcios. Além disso, a construção da pirâmide também envolveu um alto grau de especialização e divisão do trabalho, com diferentes equipes responsáveis por tarefas específicas, como o corte das pedras, o transporte e o assentamento das pedras no local. A construção da pirâmide representava não apenas um desafio físico, mas também simbólico. Para os egípcios, a pirâmide era mais do que uma simples estrutura de pedra. Ela representava a ordem cósmica, a estabilidade e a continuidade da vida após a morte. A pirâmide de Khufu foi projetada para ser o túmulo de um faraó, mas também para garantir que ele alcançasse a vida eterna. O faraó não era apenas um governante terrestre. Ele era visto como a encarnação dos deuses na terra, e sua pirâmide era uma forma de garantir que ele fosse aceito no mundo divino após sua morte. A construção da pirâmide também estava diretamente ligada ao culto solar de Ra, o deus Sol, com o faraó sendo seu representante na terra. Dessa forma, a pirâmide era uma forma de afirmar a conexão de Khufu com o deus Sol e de assegurar sua ascensão à vida eterna. Ao construir a grande pirâmide, Khufu não só garantiu sua própria imortalidade, mas também reforçou a autoridade do faraó como a figura central no Egito Antigo, capaz de comandar a força de trabalho e recursos necessários para realizar um projeto dessa magnitude. A pirâmide, com sua grandiosidade e complexidade, servia como um símbolo do poder absoluto do faraó, que através dessa obra se tornaria eterno. A construção da pirâmide também tinha uma função simbólica importante para a sociedade egípcia como um todo. Para os egípcios, a pirâmide representava a ideia de ordem, estabilidade e perpetuidade. Era uma maneira de garantir que o Egito permanecesse unido e próspero, mesmo após a morte de seu governante. Ao completar a pirâmide, Khufu não apenas deixou um monumento para si mesmo, mas também um símbolo de sua divindade e da continuidade do Império Egípcio. O faraó se tornava, assim, uma figura eterna, um deus que nunca morreria, mas viveria para sempre nas pedras de sua pirâmide. O reinado de Khufu, embora amplamente conhecido por sua monumental pirâmide, também se caracterizou por uma série de políticas internas e externas que impactaram diretamente o Egito Antigo. Khufu não era apenas um construtor, mas um governante com um vasto império para administrar. Seu reinado envolvia questões de diplomacia, relações comerciais, controle econômico e a gestão de uma complexa hierarquia política. Essas questões foram essenciais para garantir a estabilidade e o sucesso do Egito durante a Quarta Dinastia.
A relação do Egito com seus vizinhos foi um dos aspectos mais importantes de sua política externa. O Egito, sob o comando de Khufu, mantinha vínculos comerciais com diversos povos e regiões ao seu redor. O reino de Punt, localizado ao sudeste, era uma das nações com as quais o Egito mantinha um comércio ativo. Punt fornecia produtos exóticos e valiosos, como incenso, mirra e óleos preciosos, que eram fundamentais para os cultos religiosos egípcios. Embora não existam registros de expedições de Khufu diretamente a Punt, é possível que durante seu reinado continuassem as missões comerciais para garantir o abastecimento desses produtos, altamente valorizados no Egito. Ao sul, o reino da Núbia também era uma região crucial para o Egito, especialmente devido às suas minas de ouro, pedras preciosas e outros recursos naturais. O controle dessas áreas era de suma importância para a manutenção da riqueza do Egito, e Khufu provavelmente implementou políticas que asseguravam a exploração dessas minas. Embora não haja muitos relatos sobre conflitos com os núbios durante seu reinado, sabe-se que o Egito exerceu influência política e militar sobre a região ao longo das dinastias subsequentes. Khufu, portanto, deve ter mantido uma abordagem diplomática, ou até mesmo militar, para garantir que as minas de ouro permanecessem sob o domínio egípcio, o que ajudava a financiar projetos faraônicos e manter o poder do Egito na região. Internamente, Khufu também precisou lidar com questões econômicas essenciais para o funcionamento de seu império. A economia egípcia estava intimamente ligada ao Nilo, que proporcionava a fertilização das terras agrícolas e a base para a produção de alimentos. A agricultura era a principal atividade econômica, e o controle das águas do Nilo, especialmente durante a época das cheias, era vital para o cultivo de grãos e outras plantações. O faraó garantiu que os sistemas de irrigação e a distribuição de recursos fossem bem administrados, a fim de sustentar a população e financiar suas grandes obras, incluindo a construção da Grande Pirâmide. Além disso, Khufu também precisava assegurar que os tributos de todas as regiões sob seu domínio fossem coletados de maneira eficiente, garantindo os recursos necessários para sua corte e suas campanhas de construção. Khufu também deu grande atenção à manutenção da ordem no Egito e ao fortalecimento das instituições que sustentavam o império. O faraó tinha uma rede de vizires e governadores locais que administravam as várias províncias do Egito. Esses oficiais eram responsáveis por garantir que as leis fossem cumpridas, que os impostos fossem pagos e que os projetos faraônicos fossem executados corretamente. Os vizires, que ocupavam posições de grande poder, eram os braços direitos do faraó e desempenhavam papéis fundamentais na execução de suas políticas. Khufu provavelmente manteve uma relação próxima com esses vizires, garantindo sua lealdade e competência administrativa. A eficiência da administração local era essencial para o bom funcionamento do império e para a manutenção do status de Khufu como governante absoluto. O comércio também desempenhou um papel fundamental na economia egípcia durante o reinado de Khufu. O Egito estava estrategicamente localizado entre a África, o Oriente Médio e o Mediterrâneo, o que o tornava um centro comercial importante. O comércio de grãos, papiro, linho e outros produtos agrícolas era vital para o sustento do império. Além disso, o Egito era rico em recursos minerais, como ouro, cobre e pedras preciosas, que eram trocados com outras regiões. Khufu também deve ter incentivado as expedições comerciais, não apenas para garantir o abastecimento de mercadorias essenciais, mas também para reforçar o prestígio do Egito em toda a região. O comércio com o reino de Punt e a Núbia não apenas garantiu bens valiosos, mas também contribuiu para a construção da imagem de um Egito próspero e poderoso sob seu governo. No aspecto militar, Khufu não enfrentou grandes guerras ou invasões durante seu reinado, o que permitiu que ele se concentrasse em suas ambições de construção e administração interna. No entanto, o faraó sabia que a segurança do império era crucial para a sua sobrevivência. O Egito, com suas vastas fronteiras e a presença de povos nômades no deserto, precisava de uma força militar capaz de defender seu território e garantir a proteção das rotas comerciais.
Embora os registros não indiquem campanhas militares significativas durante o reinado de Khufu, é provável que ele tenha mantido um exército bem treinado e pronto para agir em caso de ameaças externas. O controle da Núbia e de outras áreas estratégicas exigia uma presença militar constante, e Khufu deve ter se preocupado em garantir que suas forças estivessem preparadas para defender os interesses do Egito. Além disso, o faraó também precisou administrar a força de trabalho necessária para seus projetos faraônicos, como a construção da Grande Pirâmide. Embora muitos dos trabalhadores envolvidos na construção fossem camponeses recrutados temporariamente, Khufu precisou garantir que esses trabalhadores fossem bem alimentados, alojados e supervisionados durante o longo processo de construção. A administração dessa enorme força de trabalho foi uma tarefa complexa, que exigiu uma coordenação meticulosa para garantir que os recursos necessários estivessem disponíveis e que as condições de trabalho fossem adequadas para a conclusão da obra. O faraó, por meio de seus vizires e oficiais, teria supervisionado todos os aspectos dessa grande operação. Internamente, Khufu também teve que equilibrar as necessidades da corte e das elites egípcias. Embora ele fosse visto como um deus vivo, o faraó precisava garantir a lealdade da nobreza e das classes mais altas. A administração do Egito envolvia não apenas a supervisão de suas vastas propriedades reais, mas também o gerenciamento das demandas de uma corte que era tanto um centro político quanto cultural. Khufu, como faraó, sabia que deveria manter uma relação estreita com as elites do Egito, pois sua lealdade era fundamental para a estabilidade do império. O faraó provavelmente mantinha a classe nobre envolvida em sua corte e em decisões importantes, mas sempre com a certeza de que ele era a autoridade suprema. Ao longo de seu reinado, Khufu consolidou o poder do Egito, tanto internamente quanto externamente. Sua habilidade em lidar com as potências vizinhas, sua gestão econômica e militar e sua capacidade de garantir a lealdade dos vizires e da nobreza permitiram que ele deixasse um legado duradouro. O impacto de suas políticas nas estruturas de governança do Egito foi profundo, e o império continuou a prosperar sob seus sucessores, que seguiram muitas de suas práticas administrativas. Embora as pirâmides e as grandes obras públicas de Khufu tenham sido as mais visíveis de suas realizações, o faraó também era um líder astuto e pragmático que soube equilibrar as demandas internas e externas de seu império, garantindo o sucesso e a continuidade do Egito antigo. A vida de Khufu dentro da corte e suas relações familiares foram elementos cruciais para a manutenção de seu poder e a continuidade de sua dinastia. Como faraó, Khufu não só era o líder político e militar do Egito, mas também o chefe de uma complexa rede de alianças familiares e políticas. Sua corte estava repleta de figuras de grande importância, tanto pela sua posição na sociedade egípcia, quanto pelo papel vital que desempenhavam na perpetuação do império. A relação de Khufu com sua família não era apenas uma questão de laços de sangue, mas uma ferramenta estratégica para consolidar seu poder. Khufu teve várias esposas, e entre elas a mais conhecida é Meresank II, que desempenhou um papel significativo em sua corte e no fortalecimento de sua linhagem. Casamentos como esse eram frequentes na realeza egípcia, pois não só visavam a satisfação de necessidades pessoais, mas também tinham um objetivo político claro: fortalecer alianças com a nobreza e garantir que a sucessão ao trono fosse garantida dentro da família real. O casamento com Meresank II, além de ser uma união importante para o faraó, foi uma aliança com uma figura da elite egípcia, consolidando ainda mais a posição de Khufu. Embora as fontes históricas não forneçam muitos detalhes sobre sua vida conjugal, é claro que esses casamentos foram fundamentais para a estabilidade política do reinado. O papel das mulheres na corte egípcia, embora muitas vezes subestimado, era de extrema importância. As esposas do faraó não eram apenas figuras simbólicas, mas também exerciam funções práticas dentro da corte. Elas ajudavam a mediar questões de sucessão, possuíam influência nas decisões políticas e eram fundamentais para manter a coesão
entre as diferentes famílias nobres do Egito. Meresanque II, em particular, teve uma grande importância para a continuidade da dinastia, pois era mãe de vários filhos, e é possível que tenha ajudado a garantir a sucessão de seu filho, Djedefra, ao trono após a morte de Khufu. Khufu também teve outros filhos que provavelmente ocuparam posições de destaque na corte e na administração do Egito. Djedefra, o filho mais velho, foi o sucessor de Khufu, mas não foi o único membro da família a desempenhar um papel significativo. É possível que outros filhos, como Khafre, que mais tarde se tornaria o responsável pela construção da segunda pirâmide de Gizé, também tivessem sido importantes para a manutenção do poder dinástico. Embora o Egito Antigo não tivesse uma prática estrita de sucessão ao trono, em que o filho mais velho sempre tomava o lugar do pai, a dinastia de Khufu continuou a governar de forma estável após sua morte, com seus filhos assumindo papéis de liderança. As questões de sucessão, contudo, eram complexas. O fato de Djedefra ter sido o primeiro a assumir o trono após a morte de Khufu pode indicar que ele era o filho favorito, mas não há informações definitivas sobre a dinâmica interna da corte de Khufu. Os faraós egípcios frequentemente enfrentavam desafios internos quando se tratava de garantir que o sucessor fosse o mais apto para governar. A sucessão não era apenas uma questão de quem era o filho mais velho, mas também envolvia fatores como a competência política, o apoio da corte e das elites e as alianças que poderiam ser formadas por meio de casamentos. O papel das mulheres na sucessão também merece ser destacado. Embora o Egito Antigo fosse uma sociedade patriarcal, as mulheres da família real frequentemente exerciam grande influência. As esposas do faraó e as mães dos príncipes eram fundamentais para garantir que seus filhos tivessem uma chance de ascender ao trono. O apoio de uma rainha ou de uma princesa poderia ser crucial para garantir a continuidade da dinastia. No caso de Khufu, a presença de Meresanque II como esposa principal provavelmente teve um impacto direto na sucessão, já que ela era mãe de Djedefra e de outros filhos que estavam posicionados para seguir os passos de seu pai. Além disso, as alianças políticas formadas por meio de casamentos eram um aspecto importante para manter a estabilidade interna do império. No Egito Antigo, as famílias nobres estavam profundamente conectadas entre si, e os casamentos serviam para solidificar essas conexões. A filha de Khufu, por exemplo, poderia ter sido casada com membros de famílias influentes, garantindo que as relações políticas do faraó fossem mantidas e que sua linha de sucessão fosse protegida. Esse tipo de estratégia era essencial para um império tão vasto e complexo quanto o Egito Antigo, onde a lealdade das elites locais e dos governadores provinciais era crucial para a continuidade do reinado. A gestão da sucessão e das alianças familiares também envolvia questões religiosas. O faraó era visto não apenas como um líder político, mas também como um deus vivo, e a legitimidade de seu reinado estava intimamente ligada à sua relação com os deuses. Portanto, garantir que o sucessor fosse aceito pela elite religiosa e pelo povo egípcio era vital. A sucessão ao trono, nesse sentido, não dependia apenas da dinâmica familiar, mas também da aceitação de que o novo faraó seria capaz de manter a ordem cósmica, a Maat. A manutenção da harmonia no Egito e o favorecimento dos deuses dependiam diretamente do governo do faraó, e isso afetava as decisões sobre quem seria digno de sucedê-lo. A ascensão de Djedefra ao trono e a continuidade da dinastia de Khufu refletem a importância de manter essas relações familiares e políticas em equilíbrio. O fato de Djedefra ter sucedido seu pai como faraó sugere que ele foi considerado o sucessor legítimo, provavelmente devido ao apoio da corte e de outras famílias nobres. O reinado de Djedefra, embora menos conhecido do que o de Khufu, continuou a tradição de grandes construções monumentais, com a pirâmide de Djedefra, que, embora menor que a de seu pai, também demonstrava a continuidade do poder dinástico da Carto-dinastia. A importância da sucessão não se limitava à sucessão direta ao trono, mas também ao papel simbólico que os filhos do faraó desempenhavam na perpetuação do legado da dinastia.
As gerações seguintes continuaram a construir sobre a base estabelecida por Khufu, que, com sua pirâmide, não só garantiu a sua ascensão ao além, mas também estabeleceu um símbolo duradouro do poder da quarta dinastia. Seus filhos, ao tomarem o trono, continuaram a reverenciar a grandeza de seu pai e as realizações de Khufu, particularmente a construção da Grande Pirâmide, tornaram-se um legado impossível de ignorar. O vínculo entre Khufu e sua família foi, portanto, uma questão de grande importância política, religiosa e social. A dinâmica dentro da corte de Khufu não apenas moldou a continuidade de sua dinastia, mas também teve implicações duradouras para o futuro do Egito. O poder de Khufu não foi apenas construído sobre suas grandes obras monumentais, mas também sobre a rede de alianças familiares e políticas que ele soubera cultivar. Isso permitiu que sua dinastia permanecesse no poder por várias gerações, continuando a influenciar o Egito muito depois de sua morte. A religiosidade egípcia estava profundamente entrelaçada com o governo de Khufu, e o faraó, como líder divino, tinha um papel central não só como governante político, mas também como figura espiritual. No Egito Antigo, o faraó era considerado o intermediário entre os deuses e os humanos, sendo visto como um deus vivo na terra. Sua autoridade não se restringia apenas ao controle do império, mas se estendia também à preservação da ordem cósmica, a Ma'at. O faraó tinha a responsabilidade de garantir que o equilíbrio do universo fosse mantido, e a religião era a chave para cumprir essa missão. Khufu, como todos os faraós, usou a religiosidade como uma ferramenta para legitimar sua autoridade e consolidar seu poder. Khufu estava fortemente associado ao culto solar, particularmente à adoração do deus Ra, o deus do sol, e a principal divindade do panteão egípcio. O culto a Ra era um dos aspectos mais importantes da religiosidade egípcia durante sua época. Ra era visto como o criador do mundo, o deus que sustentava a ordem e o ciclo cósmico, e o faraó, como representante de Ra na terra, era encarregado de manter esse ciclo e garantir o bem-estar do Egito. Como filho de Ra, Khufu não era apenas o governante político, mas também o líder espiritual, sendo considerado um deus vivo que assegurava a continuidade da vida e da prosperidade no Egito. A relação de Khufu com Ra estava intimamente ligada à sua própria pirâmide, que era tanto um monumento funerário quanto uma construção simbólica que refletia o poder divino do faraó. A pirâmide de Khufu, com sua forma monumental, era um reflexo da ascensão do faraó ao mundo celestial, conectando-o diretamente ao Deus Sol. O faraó não apenas usava a pirâmide como um local para sua própria ascensão à vida após a morte, mas também como um símbolo de sua autoridade divina, a qual ele exercia em nome dos deuses. A construção da Grande Pirâmide de Gizé, em particular, estava profundamente vinculada ao culto solar, e Khufu a fez com o propósito de garantir que sua própria alma estivesse em harmonia com Ra e com o cosmos. Além disso, Khufu provavelmente patrocinou rituais religiosos em templos dedicados a Ra e a outros deuses. O culto a Ra, com sua ênfase no sol, era um dos pilares principais do reinado de Khufu. Ele deve ter promovido cerimônias que exaltavam o Deus Sol e celebravam sua ligação com o divino. Esses rituais eram realizados tanto para reforçar o poder do faraó, quanto para garantir que o Egito mantivesse sua prosperidade. A presença de Khufu nesses rituais, tanto como participante quanto como líder, ajudava a consolidar sua imagem como um governante escolhido pelos deuses e o responsável por manter a ordem divina no Egito. Os templos eram locais sagrados onde o faraó, em sua posição de mediador divino, realizava os rituais necessários para garantir o bom relacionamento entre os humanos e os deuses. Khufu, como faraó, não era apenas um governante secular, mas também o líder religioso. Ele participava ativamente desses rituais, muitas vezes em sua função como sumo sacerdote de Ra, e as cerimônias realizadas em templos e palácios eram essenciais para garantir o apoio dos deuses. A importância dos templos não se limitava apenas à adoração, mas também à política e à manutenção da Ma'at, o princípio que assegurava a harmonia cósmica e social.
Khufu também tinha um papel significativo nas cerimônias funerárias, que eram vitais tanto para ele quanto para os outros membros da realeza egípcia. A morte de um faraó não significava seu fim, mas uma transição para a vida eterna, onde ele continuaria a governar o Egito do além. A realização de rituais funerários apropriados era essencial para garantir que o faraó alcançasse a imortalidade e fosse aceito entre os deuses. A pirâmide de Khufu foi projetada não apenas como um local de sepultamento, mas como um centro de adoração, onde rituais seriam realizados para assegurar sua jornada segura para o além. A importância das cerimônias funerárias também refletia o papel central do faraó na religião egípcia. Ele era o mediador entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e sua morte representava uma mudança no ciclo cósmico. A realização de rituais de adoração, sacrifícios e ofertas aos deuses, no momento da morte do faraó, ajudavam a garantir que o processo de sucessão fosse divinamente abençoado e que o novo faraó fosse legitimado pelos deuses. Esses rituais não eram apenas para o faraó falecido, mas também para manter o equilíbrio do reino, garantindo que a Maat fosse preservada. Khufu, ao longo de seu reinado, deve ter patrocinado a construção de diversos templos dedicados a Ra e outros deuses. Além da pirâmide, esses templos eram locais de adoração e também de coleta de riquezas, que eram utilizadas tanto para sustentar os sacerdotes quanto para realizar rituais religiosos. A prática de oferecer riquezas aos deuses estava diretamente ligada ao conceito de que os deuses governavam sobre a vida e a morte, e o faraó tinha a responsabilidade de garantir que o favor divino fosse mantido. Os templos eram, portanto, essenciais para a estabilidade do Egito, funcionando como centros de adoração e de controle econômico, além de reforçar a posição do faraó como intermediário entre os deuses e o povo egípcio. Em sua relação com a religião, Khufu não apenas se apoiava no culto de Ra para consolidar sua autoridade, mas também utilizava o poder religioso para fortalecer sua imagem como governante absoluto do Egito. Como intermediário divino, o faraó tinha uma autoridade que transcendeu a política, refletindo a crença de que ele era responsável pela ordem cósmica e pela manutenção da prosperidade do império. Sua pirâmide, assim como os templos e monumentos construídos em sua homenagem, serviam para reforçar essa autoridade e para garantir que seu legado fosse preservado para a posteridade. A religiosidade egípcia e o papel de Khufu como líder espiritual eram inseparáveis de sua posição como faraó. Ele não era apenas o governante do Egito, mas também o guardião da ordem cósmica, o responsável por manter a harmonia entre os deuses e os seres humanos. Seus rituais religiosos, suas construções monumentais e sua conexão com os deuses foram fundamentais para o sucesso de seu reinado e para o legado que ele deixou para as futuras gerações de egípcios. O faraó Khufu, como um líder divino, garantiu que sua autoridade e seu poder permanecessem inquestionáveis, tanto durante sua vida quanto após sua morte. O reinado de Khufu deixou um legado que ecoou por séculos, moldando a percepção que os faraós posteriores tinham dele. Sua pirâmide, em particular, tornou-se um símbolo inconfundível de poder e prestígio, não apenas para o Egito, mas para o mundo antigo. Ela representava a grandiosidade de seu reinado e a imensidão de suas ambições, servindo como um monumento de eterna adoração. Contudo, a maneira como ele foi lembrado pelos faraós que o sucederam e a imagem que se perpetuou de sua figura refletem um legado mais complexo e multifacetado. Ao longo do tempo, Khufu foi visto tanto como um modelo de grandeza quanto como uma figura implacável, cujas decisões e temperamento causaram impacto não só no Egito, mas também nas gerações que viriam após seu reinado. Sua pirâmide, sem dúvida, tornou-se o símbolo mais duradouro de seu poder. Ela foi mais do que um simples túmulo. Era uma expressão da autoridade divina que o faraó exercia, e sua construção reflete a impressionante habilidade organizacional de Khufu. Para os faraós subsequentes, a Grande Pirâmide de Gizé representava o ápice da realização arquitetônica, algo que eles, em muitos casos, tentaram emular ou superar. Nome
Enquanto Khufu foi reverenciado por suas conquistas monumentais, sua figura começou a ser reinterpretada ao longo dos anos. Com o passar das gerações, a história de seu reinado se mistura com lendas que enfatizam não só suas realizações, mas também seu temperamento e a maneira como ele governava. Esses relatos, muitas vezes literários ou exagerados, contribuíram para uma visão mais complexa de Khufu, que se distanciava da imagem de um governante apenas benéfico. Entre os faraós seguintes, especialmente os da V-dinastia, Khufu era visto como uma figura imponente, mas sua personalidade também era apresentada de maneira ambígua. O respeito pela sua obra monumental, principalmente a pirâmide, era evidente, mas ao mesmo tempo, relatos antigos começaram a descrever o faraó como alguém severo e, por vezes, tirânico. Histórias de seu temperamento explosivo e de sua raiva começaram a circular, gerando uma imagem de um governante impiedoso que não hesitava em usar sua autoridade de maneira rígida e até violenta. A ideia de que ele teria tratado seus súditos com dureza, especialmente os trabalhadores que erguiam sua pirâmide, começou a ganhar força nas fontes literárias e históricas. Esse aspecto de sua personalidade tornou-se um ponto de destaque nas narrativas sobre seu reinado, talvez como uma tentativa de explicar as dificuldades e os desafios relacionados à construção da pirâmide, uma obra de magnitude sem precedentes. Ao longo dos séculos, especialmente no Império Médio, surgiram várias histórias sobre a raiva de Khufu, que indicavam que ele era um faraó que não tolerava falhas. Segundo essas narrativas, Khufu teria sido implacável com aqueles que não cumpriam suas ordens ou que não correspondiam às suas expectativas, o que reforçava a ideia de que sua liderança era, por vezes, difícil de lidar. Essas histórias se espalharam nas gerações seguintes, não apenas como uma crítica, mas também como uma forma de destacar a grandiosidade da tarefa que ele havia empreendido. Sua pirâmide não era apenas uma obra de engenharia, mas também um reflexo do imenso poder que ele exercia, algo que só poderia ser alcançado por meio de uma autoridade sem concessões. Apesar de ser lembrado por essas histórias de temperamento forte, a maior parte da percepção de Khufu continuava ligada à sua pirâmide. Para os egípcios, essa pirâmide não era apenas um túmulo, mas um símbolo de um faraó que havia alcançado um nível de poder quase divino. Sua capacidade de mobilizar recursos e pessoas para a construção de uma das estruturas mais impressionantes do mundo antigo era, e continuou sendo, vista como uma realização incomparável. Sua pirâmide, além de ser um túmulo monumental, também simbolizava o domínio de Khufu sobre a ordem cósmica, a Maat. Ela não era apenas uma tumba, mas um elo entre o faraó e os deuses, especialmente Ra, com quem Khufu se identificava. A maneira como Khufu foi lembrado e interpretado pelos faraós seguintes também reflete a evolução da política e das dinastias egípcias. Durante o Império Médio, por exemplo, o Egito passou a ter uma visão mais crítica dos primeiros períodos do Antigo Império, e figuras como Khufu começaram a ser retratadas sob uma luz diferente. A Era Dourada do Antigo Império começou a ser vista como uma época de excessos, e as pirâmides, apesar de sua grandeza, começaram a ser associadas a um período de concentração de poder e riquezas. Khufu, portanto, não foi apenas lembrado por sua habilidade como construtor, mas também como um símbolo da potência e da dureza do Antigo Império. No entanto, ao longo do tempo, a imagem de Khufu se diversificou. Enquanto alguns o viam como o faraó que alcançou o auge da grandiosidade, outros passavam a criticá-lo como o governante de um império que colocou o seu poder acima das necessidades humanas. A tensão entre essas duas perspectivas, a do grande construtor e a do governante severo, reflete a complexidade de seu legado. Para os faraós que o seguiram, Khufu era um exemplo do que significava ser um faraó absoluto, mas também um alerta de que o poder absoluto vinha com seus próprios desafios e excessos. Sua pirâmide, o símbolo maior de sua realização, continuava sendo um ícone de poder, mas também de sacrifício, trabalho árduo e, até certo ponto, de uma busca implacável por imortalidade. Em relação aos historiadores antigos, a figura de Khufu era
muitas vezes descrita com uma mistura de respeito e temor. Para autores como Heródoto, que viveu mais de 1000 anos depois de Khufu, o faraó era uma figura de impressionante grandiosidade, mas seu caráter era frequentemente envolto em lendas de crueldade. Heródoto, por exemplo, fez referência a relatos de que Khufu teria sido um governante tão severo que até seus próprios súditos temiam trabalhar sob seu comando. Essas histórias, ainda que possam ter sido embelezadas ao longo do tempo, refletiam uma visão de Khufu como um governante, que usava de um controle absoluto para garantir que seus projetos fossem cumpridos a qualquer custo. Essa percepção de Khufu como alguém cuja vontade era inflexível acabou se tornando um dos aspectos mais duradouros de sua figura. A imagem de um faraó tirânico, mas também de um líder visionário e capaz, continuou a permear os relatos sobre sua vida. Sua pirâmide se tornou o centro de sua memória, mas também o foco de um legado misto, que falava tanto da grandiosidade de seu reinado quanto das consequências de se alcançar tal poder. Assim, a figura de Khufu passou a ser vista de diferentes ângulos, como um faraó que deixou uma marca indelével na história, que construiu a pirâmide mais imponente já vista, mas também como um governante que usou de sua força para alcançar seus objetivos, tornando-se uma figura que inspirava tanto respeito quanto medo. O faraó não foi lembrado apenas por suas obras grandiosas, mas também pela maneira como essas obras foram feitas, com a imposição de sua autoridade e a perseverança de sua vontade, muitas vezes às custas do sofrimento de seus súditos. A história de Khufu, portanto, continua sendo uma narrativa de contraste, uma mistura de grandeza e dureza que reflete os complexos desafios do poder absoluto. A história de Khufu, como a de muitos faraós do Egito Antigo, é moldada tanto por fontes literárias quanto por descobertas arqueológicas, mas o material disponível sobre ele é relativamente limitado. A maior parte do que sabemos sobre Khufu vem de relatos posteriores, muitos dos quais foram escritos centenas de anos depois de seu reinado. Entre as fontes que fazem referência a ele, as mais famosas são as de Heródoto, o historiador grego, e outros escritores antigos, cujas descrições oferecem uma visão sobre como Khufu era percebido pelas gerações que se seguiram ao seu reinado. Essas fontes literárias, no entanto, nem sempre são confiáveis, e é por isso que as evidências arqueológicas, embora escassas, desempenham um papel fundamental em esclarecer os aspectos de sua vida e de seu reinado. A figura de Khufu aparece nas Histórias de Heródoto, obra que, embora escrita mais de 1000 anos após a morte do faraó, se tornou uma das fontes mais comentadas sobre o Egito Antigo. Heródoto descreve Khufu como um monarca de temperamento severo e autoritário, até mesmo tirânico. Ele menciona histórias de Khufu sendo um governante implacável, que teria mandado matar trabalhadores por falhas na construção da pirâmide de Gizé. Esse retrato, no entanto, é uma visão muito influenciada pelos padrões de julgamento de Heródoto e por uma tendência de exaltar ou demonizar figuras históricas. O fato de Heródoto ter visitado o Egito muito tempo após o reinado de Khufu significa que suas descrições podem ter sido distorcidas por lendas populares e, por isso, devem ser interpretadas com cautela. As críticas ao governo de Khufu, como sua suposta crueldade, devem ser vistas mais como uma forma de caracterizar o monarca em termos dramáticos, típicos da narrativa grega, do que como uma descrição precisa de sua personalidade ou estilo de governo. Além de Heródoto, o Papiro Vestkar, uma coleção de histórias literárias que mistura elementos históricos e mitológicos, também menciona Khufu. Nesse relato, Khufu é retratado de uma forma mais ambígua, mais ligada ao caráter divino do faraó e à sua relação com os deuses, mas ainda assim com algumas passagens que aludem à sua autoridade inquestionável. O Papiro Vestkar é um exemplo clássico da literatura egípcia que mistura ficção e realidade, e não deve ser visto como uma fonte histórica direta. Essas histórias, com frequência, tornam o faraó mais uma figura mítica do que um personagem histórico com características bem definidas. Dessa forma, embora os textos antigos que mencionam Khufu forneçam alguns insights valiosos sobre como ele foi lembrado e interpretado ao longo dos séculos,
Eles são muitas vezes mais úteis para entender as percepções da época em que foram escritos do que para oferecer uma visão precisa do próprio reinado de Khufu. A verdadeira chave para compreendermos o faraó e seu reinado vem das evidências arqueológicas que foram descobertas ao longo do tempo, as quais permitem uma visão mais concreta e factual de sua vida e de suas realizações. A maior e mais significativa evidência arqueológica relacionada a Khufu é sem dúvida a Grande Pirâmide de Gizé, uma das maiores e mais impressionantes construções já realizadas na história da humanidade. A pirâmide é, sem exagero, um símbolo eterno do poder de Khufu e da grandiosidade de seu reinado. Ela permanece até hoje como o maior monumento que ele deixou, um testemunho da capacidade do faraó de reunir recursos, organizar o trabalho e comandar um projeto monumental. No entanto, a pirâmide sozinha não é suficiente para nos fornecer todos os detalhes sobre a vida de Khufu, e é por isso que outros vestígios arqueológicos, como inscrições e estelas, ajudam a complementar esse quadro. Nos arredores da pirâmide, em escavações realizadas ao longo dos anos, foram encontradas várias inscrições que fazem referência direta a Khufu. Em um importante achado de 1954, um conjunto de estelas foi descoberto na área do Vale dos Trabalhadores, próximo à pirâmide. Essas inscrições, feitas por operários que trabalharam na construção da pirâmide, confirmam que Khufu foi o responsável pela realização do projeto, mas também mostram um lado mais pragmático de seu reinado. Nessas estelas, não há sinais de que Khufu tenha sido um governante excessivamente cruel ou tirânico. Pelo contrário, as inscrições indicam que os trabalhadores recebiam alimentação e cuidados adequados, o que sugere que, apesar das dificuldades de uma obra tão gigantesca, Khufu não impôs condições desumanas para a realização da pirâmide. Essas descobertas ajudam a equilibrar a narrativa histórica e a imagem de Khufu como um governante severo, apresentando um faraó que, embora exigente, também tinha uma administração eficiente e preocupada com a logística de grandes obras públicas. Além das inscrições relacionadas diretamente à pirâmide, outros vestígios de sua época, como fragmentos de selos e estelas de vizires e oficiais, ajudam a situar Khufu dentro do contexto político e social do Egito Antigo. Essas descobertas documentam o papel central de Khufu na vida política e religiosa do Egito, embora, novamente, poucas dessas inscrições revelem detalhes sobre sua personalidade. No entanto, a presença constante do nome de Khufu nessas descobertas mostra que ele foi um faraó profundamente envolvido em todos os aspectos do governo egípcio e que sua figura era central para a administração do império. A pirâmide de Khufu, além de sua grandiosidade, também foi um centro de culto e adoração. E isso fica claro quando se observa a organização dos túmulos e dos templos associados à pirâmide. A infraestrutura construída ao redor da pirâmide não era apenas voltada para o sepultamento do faraó, mas também para garantir que seu nome fosse lembrado e venerado pelas gerações futuras. Esse esforço de preservação da memória do faraó é algo que encontramos em muitos outros monumentos egípcios, onde os faraós se preocupavam em deixar um legado visível e duradouro. A pirâmide, assim, não foi apenas um túmulo, mas também um símbolo de autoridade que permaneceu como um farol de poder e um ponto de referência para os governantes que viriam a seguir. É importante notar que a falta de muitos outros registros diretos de Khufu pode ser atribuída à natureza efêmera dos materiais usados pelos egípcios antigos, como papiros e pergaminhos, que frequentemente se deterioravam com o tempo. Além disso, o Egito Antigo passava por períodos de saque e destruição, o que pode ter contribuído para a perda de fontes que documentavam diretamente o reinado de Khufu. No entanto, a evidência arqueológica que sobreviveu até hoje ainda é bastante reveladora e nos permite traçar um perfil de Khufu como um governante que, embora severo e talvez até temido, era também extraordinariamente eficaz e capaz de realizar feitos monumentais que perduraram por milênios. A arqueologia, portanto, oferece um contraponto valioso às histórias literárias que foram escritas sobre Khufu.
Ao examinar as inscrições e os vestígios de seu tempo, podemos ver um faraó que, com grande habilidade, organizou uma das maiores e mais ambiciosas construções da história. Essa habilidade organizacional, aliada a um desejo de eternizar sua figura por meio da construção da pirâmide, reflete um faraó que compreendia bem o poder da memória e da imagem no Egito Antigo. Enquanto as fontes literárias podem nos contar histórias de um governante autoritário e rígido, a arqueologia nos oferece uma visão mais prática de um monarca preocupado com a eficiência de seu império e com a construção de um legado imortal. O impacto de Khufu na história egípcia vai muito além do seu reinado. Ele é lembrado principalmente pela construção da Grande Pirâmide de Gizé, que se tornou um ícone cultural não apenas no Egito, mas em todo o mundo. Esta obra monumental não simboliza apenas a grandiosidade de seu governo, mas também o ápice do poder faraônico. A pirâmide de Khufu, com suas dimensões imponentes e complexidade técnica, marcou o Egito Antigo e definiu o papel do faraó como mediador entre os deuses e os homens. Seu legado, portanto, não foi apenas construído sobre a base material dessa grandiosa estrutura, mas também sobre o simbolismo eterno que ela representou para as gerações subsequentes. A pirâmide se tornou, sem dúvida, o maior legado de Khufu e o maior símbolo de seu poder. Ao ordenar sua construção, ele garantiu que sua imagem e seu nome sobrevivessem por milênios. Em uma sociedade que valorizava a preservação da memória dos faraós através da construção de monumentos, a pirâmide de Khufu não era apenas uma tumba, mas também um símbolo de sua autoridade divina e de seu papel como guardião da ordem cósmica Amati. Esse monumento não só perpetuou sua memória, mas também consolidou sua posição como o faraó que havia alcançado o auge da realização arquitetônica egípcia. Por sua magnitude, a Grande Pirâmide se tornou um exemplo a ser seguido por outros faraós, uma referência de poder e de organização. Mesmo que os faraós que o sucederam nunca tivessem sido capazes de construir algo tão grandioso, a pirâmide de Khufu se manteve como o maior marco da civilização egípcia. A influência dessa pirâmide se estendeu por toda a história egípcia. Durante o reinado de Khufu e após sua morte, as gerações subsequentes de faraós continuaram a buscar a mesma grandeza na construção de suas próprias pirâmides. Embora a Khufu dinastia tenha sido o auge desse tipo de construção monumental, a Grande Pirâmide permaneceu o exemplo definitivo de como um faraó deveria ser lembrado. Faraós como Khafre, filho de Khufu, e outros da dinastia continuaram a erigir suas pirâmides, muitas vezes menores, mas sempre com o objetivo de alcançar um legado semelhante ao do próprio Khufu. Ao longo do tempo, a pirâmide de Khufu se tornou o maior e mais importante monumento não apenas para o Egito, mas para toda a civilização antiga. A grandiosidade da obra fez com que fosse considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e sua influência perdurou na arquitetura de outros povos ao redor do Mediterrâneo e do Oriente Médio. A pirâmide de Khufu também teve um impacto cultural profundo. Para os egípcios, ela era muito mais do que uma simples construção. Ela representava o elo entre o faraó e os deuses, entre a terra e o além. O faraó, como representante de Ra, o deus do sol, era responsável por manter a ordem no mundo, e a pirâmide de Khufu era a expressão física dessa responsabilidade divina. Ela servia como um ponto de ligação entre o Egito terrestre e o Egito celestial, uma estrutura que ajudava a garantir que o faraó tivesse uma vida após a morte que fosse à altura de seu status divino. A pirâmide tornou-se assim não apenas uma tumba, mas também um centro de culto e adoração, um local sagrado onde o faraó poderia ser venerado por seu papel como mediador entre os deuses e os homens. O reinado de Khufu também foi importante, na medida em que consolidou a dinastia e as instituições do Egito Antigo. Embora a pirâmide fosse o maior símbolo de seu poder, ela também representava a estabilidade política e social do Egito. Khufu governou durante um período de relativa paz e prosperidade, o que permitiu que ele concentrasse recursos e esforços para a construção de sua pirâmide e de outras grandes obras. Durante seu reinado, o Egito se estabilizou internamente,
o que possibilitou um florescimento da arquitetura, da arte e das ciências. A pirâmide, portanto, também era uma expressão da riqueza e do controle de Khufu sobre os recursos do império, refletindo a eficiência de sua administração. Apesar de sua grandeza, o reinado de Khufu não esteve livre de desafios. Alguns relatos sugerem que ele governava com mão de ferro, sendo, como muitas vezes é retratado, um monarca implacável e severo. Histórias que circulam sobre sua raiva indicam que Khufu não hesitava em punir severamente aqueles que desobedeciam suas ordens. Os textos antigos, como os de Heródoto, retratam-no como um governante impiedoso, mas também como um faraó extremamente eficaz, cuja determinação em concluir sua pirâmide reflete sua imensa autoridade e controle sobre seu império. A construção da pirâmide foi, sem dúvida, uma tarefa monumental, e muitos dos relatos que falam sobre a dureza de Khufu podem ter surgido como uma forma de explicar as dificuldades enfrentadas na execução de tal projeto. Após a morte de Khufu, a continuidade de sua dinastia garantiu que seu legado fosse preservado. Seu filho, Khafre, e outros sucessores continuaram a governar e a manter a estabilidade no Egito. A pirâmide de Khufu, no entanto, continuou sendo o ponto central de referência para as gerações futuras, tanto no sentido político quanto cultural. A dinastia IV, que Khufu fundou, prosperou por algumas gerações, e sua obra monumental continuou a influenciar a prática de construção de pirâmides ao longo do antigo império. Mesmo após o declínio da Quarta Dinastia e as mudanças políticas do Império Médio, a pirâmide de Gizé permaneceu como um símbolo de uma era de grandeza que nunca mais seria alcançada. O mito em torno de Khufu cresceu ao longo dos séculos. Enquanto sua pirâmide era um monumento físico que resistiu ao teste do tempo, os relatos sobre sua personalidade e seu governo também se solidificaram, com lendas surgindo sobre sua severidade e sua capacidade de controlar seu império. Alguns mitos, mais tarde, descreveram Khufu como um monarca que usava seu poder absoluto de forma implacável para garantir a construção de sua pirâmide, enquanto outros o viam como um exemplo de governante visionário, cuja realização monumental refletia a própria grandeza do Egito. A mistura dessas histórias, algumas exaltando suas conquistas e outras criticando suas supostas crueldades, criou uma imagem complexa do faraó que permanece até hoje. Com sua morte, Khufu tornou-se uma figura lendária, cuja pirâmide serviu como um ponto de ligação entre o mundo físico e o espiritual. A Grande Pirâmide não era apenas um monumento à sua vida, mas também um símbolo de sua presença eterna. Os egípcios viam no faraó a continuidade da ordem divina e, ao construir um monumento que sobreviveria por milênios, Khufu garantiu que sua memória fosse preservada para as gerações futuras. Sua morte e a construção de sua pirâmide marcaram um ponto de transição no Egito, onde a grandeza do antigo império alcançou seu auge, mas também começou a ser percebida como algo a ser imitado, reverenciado e até mesmo superado pelos faraós que viriam depois dele. No final das contas, o impacto de Khufu na história do Egito foi imenso, não só por sua habilidade em governar, mas principalmente por seu legado arquitetônico e cultural. Sua pirâmide de Gizé permanece como um símbolo do poder faraônico, e seu nome permanece gravado na história como um dos maiores governantes do Egito Antigo, cuja grandeza atravessou os séculos e continua a fascinar o mundo moderno. Encerramos nossa jornada explorando o legado de Khufu, um dos faraós mais emblemáticos da história do Egito Antigo. O maior símbolo de sua grandeza, a Grande Pirâmide de Gizé, permanece até hoje um marco não apenas da engenharia egípcia, mas também da habilidade de um monarca em exercer poder absoluto e deixar uma marca indelével na história mundial. A pirâmide de Khufu não é apenas uma obra arquitetônica, mas um reflexo de um império que atingiu seu apogeu sob sua liderança e cuja influência transcendeu séculos, gerando reverência e fascínio por gerações. A Grande Pirâmide, com seus imponentes 146 metros de altura, a altura original, foi a maior construção feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Sua realização monumental não apenas consolidou o poder de Khufu como faraó, mas também refletiu a
ordem divina que ele representava como mediador entre os deuses e os homens. O fato de que a pirâmide ainda resiste ao teste do tempo, sobrevivendo a mais de 4.500 anos de mudanças políticas, naturais e culturais, é um testemunho da visão e do empenho de Khufu em garantir que seu legado fosse eterno. Ao fazer da pirâmide o centro de seu túmulo e da sua adoração, ele transformou uma construção mortuária em um símbolo de poder divino e imortalidade. O impacto histórico da pirâmide vai muito além do Egito Antigo. Ela foi uma das primeiras e mais notáveis construções a desafiar as capacidades humanas em termos de design e construção. Embora outras pirâmides tenham sido construídas ao longo da história do Antigo Egito, nenhuma igualou a Grande Pirâmide em termos de escala e precisão. De fato, a pirâmide de Khufu tornou-se um modelo e um símbolo para as civilizações antigas e também para as que surgiriam nos milênios seguintes. Ela foi uma referência para a construção de monumentos religiosos, templos e até mesmo para outros tipos de arquitetura monumental, tanto no Egito quanto em outras partes do mundo. Ao longo da história, a pirâmide de Khufu também foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em um período onde o mundo antigo estava sendo moldado por grandes feitos de engenharia e arte, a pirâmide se destacava como uma realização incomparável. Mesmo os gregos e romanos antigos, que tanto admiravam a grandiosidade do Egito, viram a pirâmide como uma das maiores conquistas da humanidade. Para os egípcios, contudo, ela era mais do que apenas uma obra-prima arquitetônica. Ela era uma representação física do faraó, como uma figura divina que garantiria a continuidade da ordem cósmica no além. A pirâmide de Khufu não era apenas um túmulo, mas um monumento ao poder eterno do faraó e um meio de assegurar que sua autoridade perdurasse por toda a eternidade. Com o passar dos séculos, a Grande Pirâmide continuou a atrair não apenas estudiosos e arqueólogos, mas também turistas de todas as partes do mundo. No século XIX, durante o auge das descobertas arqueológicas no Egito, a pirâmide de Khufu tornou-se uma atração principal para viajantes ocidentais, fascinados pela sua história e pela habilidade necessária para sua construção. O fascínio por essa estrutura monumental só aumentou com o tempo, e a pirâmide de Khufu se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. O Egito Antigo, com seus mistérios e suas maravilhas, continua a ser um ponto de atração para aqueles que buscam compreender as grandes civilizações do passado. O impacto cultural da pirâmide de Khufu também se estendeu para a arte e para a literatura. Escritores, poetas e cineastas de todas as épocas têm se inspirado na grandeza da pirâmide e no mistério que a cerca. A imagem da pirâmide de Gizé, em particular a de Khufu, é frequentemente usada para evocar o mistério do Antigo Egito e o poder quase místico dos faraós. Desde a literatura clássica até os filmes de Hollywood, o Egito Antigo, e especialmente suas pirâmides, continuam a exercer uma enorme influência sobre a imaginação popular. Em termos de legado, Khufu e sua pirâmide continuam a inspirar a humanidade de maneiras complexas. O faraó pode ter morrido há milênios, mas sua obra, que ele desejava ser eterna, ainda reverbera no mundo moderno. Hoje, a Grande Pirâmide de Gizé é vista não apenas como um feito de engenharia extraordinário, mas também como um símbolo de perseverança, visão e poder. O fato de que ela ainda permanece como uma das estruturas mais impressionantes do mundo revela a força de seu legado. Ela serve como um lembrete da capacidade humana de realizar feitos que desafiam as expectativas e a natureza do tempo. Além disso, a pirâmide é um símbolo de como a memória e o legado de um governante podem ser transmitidos através de uma obra monumental. Khufu soubera que sua única chance de alcançar a imortalidade era por meio da construção de um monumento que representasse não apenas seu poder físico, mas sua conexão com os deuses e a eternidade. A Grande Pirâmide, de fato, alcançou esse objetivo. Ela não só cumpriu a função prática de ser um local de sepultamento, mas também tornou-se um símbolo que sobreviveu por milênios como um farol de poder, riqueza e conhecimento. Hoje, o Egito continua a ser um centro de pesquisa arqueológica, com a pirâmide de Khufu servindo como uma das maiores fontes de estudo
sobre a antiga civilização egípcia. Cientistas, arqueólogos e historiadores continuam a desvendar os segredos da pirâmide, tentando entender os métodos e as técnicas usadas para construir uma estrutura tão grandiosa. A questão de como exatamente a pirâmide foi erguida permanece um dos maiores mistérios da arqueologia. No entanto, a grandiosidade da pirâmide e os avanços tecnológicos e organizacionais necessários para sua construção atestam o poder da civilização egípcia sob o comando de Khufu. O legado de Khufu, portanto, vai além de sua pirâmide. Sua capacidade de unir o Egito, de mobilizar recursos e de organizar um dos maiores projetos de engenharia de todos os tempos transformou-o em um ícone da história antiga. Sua pirâmide continua a ser um símbolo universal de poder e realização, não apenas para o Egito, mas para o mundo inteiro. A construção dessa maravilha e a busca pela imortalidade que ela representa nos ensinam sobre a grandeza humana e a capacidade de transformar a realidade por meio da força de vontade, visão e persistência. Como vimos, a Grande Pirâmide de Gizé não é apenas um monumento de pedra, mas um reflexo do poder divino e do impacto duradouro de Khufu. Sua obra continua a inspirar gerações, a fascinar estudiosos e a atrair turistas de todas as partes do mundo. E enquanto a pirâmide de Khufu permanecer de pé, o nome do faraó e seu legado continuarão a viver, imortalizados na pedra e no coração da história humana.